Olá, boa noite. Continua a greve dos trabalhadores de Paulínia, responsáveis pelo engarrafamento e distribuição de GLP, o gás de cozinha que é distribuído para todo o estado de São Paulo, inclusive nossa região. Veja agora os outros destaques de hoje do Noticiedade. Falta de diagnóstico preciso coloca ainda mais em risco a saúde de muitos pacientes. Plantas no telhado e na parede. Conheça a Casa Sustentável de Sorocaba. Quinta-feira, 8 de novembro, o Noticiedade começa agora. O Ministério Público do Trabalho está processando a empresa brasileira de Correios e Telégrafos na Justiça do Trabalho de Sorocaba por submeter carteiros a condições insalubres de trabalho. O procurador Gustavo Riso Ricardo pede que se apliquem em todos os entregadores de correspondência as garantias trabalhistas fixadas nos editais de concurso, especialmente aquelas que estabelecem limite máximo de quilômetros percorridos por dia e carga máxima de peso. Dados levantados no inquérito apontam para o afastamento em todo o país de 9.000 funcionários dos Correios por licença médica, além de 4.500 aposentados por invalidez. Também há o pedido pela condenação da empresa ao pagamento de 5 milhões de reais por danos morais causados à coletividade. O processo tramita na primeira vara do trabalho de Sorocaba. Por meio de nota, a assessoria de imprensa dos Correios esclareceu que, até o momento, não recebeu nenhuma notificação oficial sobre a ação movida pelo Ministério Público do Trabalho. O Sindicas não chegou a um acordo com os trabalhadores das empresas distribuidoras de gás em São Paulo e a categoria decidiu continuar a greve. Os trabalhadores pedem 7,39% de reajuste salarial. A proposta patronal é de 6% de reajuste. O Sindicas informou ainda que vai buscar apoio das autoridades para garantir o abastecimento de gás de cozinha em todo o estado de São Paulo. Ficar doente hoje em dia pode ser um risco maior do que se pode imaginar. Isto porque nem sempre os médicos conseguem um diagnóstico preciso. Será a falta de atenção, conhecimento ou as enfermidades evoluem e a medicina não tem acompanhado essa questão? O desespero da avó ao voltar do pronto-socorro com esta prescrição médica para a neta, remédios para gases. A menina de 7 anos estava com fortes dores abdominais. Passou a noite vomitando, com vômito. Ele disse que não era nada, tomou medicamento e veio para casa. No dia seguinte, em um hospital particular, Ana Rafaela recebeu o mesmo diagnóstico. Só deu uma olhadinha nela e disse que era a mesma coisa, passou a raio-x. Disse que era mesmo com o outro que tinha falado anterior, né? No terceiro dia que eu vi que a menina, ao invés de melhorar, a menina estava cada vez piorando mais, eu resolvi tomar peito da situação. Daí aonde eu peguei ela, coloquei no meu carro e levei ela no hospital mais próximo, que ela estava aos gritos. Foi só no 4º dia de sofrimento que veio o diagnóstico correto. A menina estava com apendicite e teve de ser operada às pressas. Ana Rafaela continua no hospital. A situação é sempre a mesma. Basta passar em frente a um hospital público. Com as salas cheias, o atendimento dos médicos fica comprometido. E o médico às vezes está ali também pressionado por um número grande de atendimentos, porque ele também tem que sair dali para outro trabalho, porque tem problema de remuneração. Então, o sistema todo ele precisa estar em harmonia para que isso ocorra. Mas o que o CRM recomenda aos médicos é essa postura investigativa. O conselheiro afirma que ouvir o paciente muitas vezes é mais importante que um sintoma. Perguntar para o paciente detalhes dessa queixa, onde é a dor, quando começou, enfim, conversar bastante com o paciente, com a família, quando o paciente não tiver em condições de informar. O Brasil é o 2º país no mundo que mais tem escolas médicas, só perde para a Índia. E é a partir daqui, da sala de aula, que os futuros médicos começam a lidar com os problemas que vão encontrar nos consultórios. Através de problemas concretos, eles levantam questões e, ao responder essas questões, eles acabam adquirindo conhecimento teórico. Então, o médico tem que estar bem fundamentado teoricamente para poder fazer diagnóstico. E quantos problemas? Falta preparação, falta atenção, falta diálogo com o paciente. Dona Denise, de 80 anos, enfrentou situação bem difícil. Foram 3 dias de sofrimento até acertarem o diagnóstico. E eu já a ponto de perder os sentidos, de tanta dor, né, tanto sofrimento, e eu com o intestino obstruído, né, sob obstrução intestinal.
E só depois de sair da UTI, Dona Denise foi informada pelo médico sobre a gravidade do problema que teve. Por poucos minutos a senhora teria uma infecção generalizada. Uma quadrilha foi presa na rodovia Castelo Branco, em Boituva. Os policiais pararam para oferecer ajuda para um carro no acostamento com 5 pessoas que passaram a se comportar de maneira suspeita. Cada um deu uma versão do que fazia e ficou comprovado que um deles era uma vítima de extorsão. Os assaltantes foram encaminhados para uma cadeia da região. Um ex-detento foi detido depois de dar murros em um veículo oficial da Prefeitura de Sorocaba, na sede da Universidade do Trabalhador e Negócios, da Vila Barão. Segundo o AGM, o vigia ouviu o barulho e acionou os oficiais. O homem disse que sentiu vontade de destruir tudo e confessou que saiu da prisão no dia anterior, onde cumpria pena por furto. Ele foi conduzido ao Plantão Norte e vai responder em liberdade por danos ao patrimônio. 2 homens foram presos depois de assaltarem uma chácara no bairro do Pavão, em São Roque. Segundo a polícia, a moradora da casa mandou uma mensagem no celular da mãe, enquanto os criminosos ainda estavam na residência. A mulher chamou a polícia, que conseguiu deter os homens ainda próximos à chácara. Eles foram detidos com equipamentos eletrônicos e R$1.000 em dinheiro. Os suspeitos foram levados à cadeia de São Roque. Começou hoje em Sorocaba um workshop de construções sustentáveis. O evento ocorre dentro de uma casa que foi estrategicamente pensada e construída para contribuir com o meio ambiente. De fora já dá para perceber, é uma casa diferente, é sustentável. Por não ser comum, o imóvel foi apresentado nesta oficina, promovida pela empresa especializada responsável pela construção, em parceria com a Prefeitura de Sorocaba. A gente tem uma troca de vivências sobre o assunto, além de conhecer mais sobre um espaço que realiza práticas sustentáveis na construção e na manutenção de uma casa. Na plateia, estudantes, profissionais de construção e pessoas preocupadas em preservar o meio ambiente. A intenção dos organizadores é mostrar o que pode ser feito em construções ou reformas sustentáveis. É o conforto de uma casa comum, tudo que uma casa comum possa oferecer. Dentro da casa, a maior parte das lâmpadas é de LED, ilumina mais e é mais econômica. E o que parece uma lâmpada, na verdade, é uma abertura para aproveitar a luz solar. Boa parte da construção é feita de madeira e as sobras foram usadas na decoração. Olhando de fora, a impressão é de que a parede é feita de tijolo e cimento, mas na verdade ela é feita de vigas de madeira revestidas por uma camada de gesso, o que faz com que a construção, além de sustentável, seja mais rápida. O responsável pela casa afirma que os gastos não são mais altos do que os de uma construção convencional. Economia de tempo na construção, economia porque ela evita ou reduz em muito os desperdícios que uma construção convencional teria. Painéis de energia solar carregam baterias para luzes externas. A casa foi feita sem fundação, o que permite que o solo continue permeável e impeça alagamentos. A água da chuva que escorre pelo telhado vem para um filtro e depois é utilizada nos vasos sanitários. As plantas em cima da casa ajudam a controlar a temperatura ambiente. Mesma função desse jardim vertical, que deixa o ambiente ainda mais bonito, é claro. Eu já tinha um grande interesse e curiosidade pelo espaço e tenho um grande interesse em construção sustentável e vim ver se posso estar aplicando isso no meu dia a dia e eu acho que é bem provável. A casa de 150 metros quadrados de construção foi feita em 4 meses. Quem assistiu à oficina aprovou a novidade. Tecnologia visando o meio ambiente e a sua preservação. Mostrar para a população que a gente pode utilizar esses recursos e também minimizar os impactos deles. Poder aplicar futuramente na minha profissão, quem sabe. Um artefato explosivo foi encontrado no bairro Lajadinha, em Ibiúna. Segundo a polícia, o objeto semelhante a uma granada é de uso exclusivo do Exército. Uma testemunha encontrou o artefato escondido embaixo de telhas em um matagal. O GAT foi avaliar para ver se o objeto é ou não é um explosivo. E um flagrante, nossa equipe gravou hoje fios soltos na rua Professor Luiz de Vasconcelos, na Vila Progresso, em Sorocaba. Alguns cabos estão ao alcance e podem provocar acidentes. De acordo com os moradores, há 15 dias, uma empresa realizou reparos na rede e deixou os fios e equipamentos desse jeito. Nós entramos em contato com a empresa de energia elétrica,
que informou que os fios soltos não são deles. A empresa de TV a cabo informou que os fios também não são de responsabilidade. A empresa de telefonia informou que vai enviar uma equipe ao local para verificar se os cabos pertencem à operadora. A previsão é de chuva para sexta-feira. Confira como ficam as temperaturas em algumas cidades da região. Em Jundiaí, a temperatura varia entre 20 e 25 graus. Mesma previsão para Sorocaba. Piedade tem mínima de 18 e máxima de 23 graus. Mairinque registra mínima de 17 graus. Já em Itapetininga, mínima de 20 e máxima de 24 graus. A ponte que liga os bairros Sorocaba 1 e Quintais do Imperador a Araçoiaba da Serra foi interditada pela URBS. A estrutura de madeira foi queimada por vândalos. O SAI fez uma avaliação para a reconstrução da ponte que ainda não tem data. A URBS orienta os motoristas a utilizarem a rodovia Raposo Tavares para ter acesso a Araçoiaba da Serra. Jovens, crianças e adultos podem preparar a fantasia e a maquiagem para a Caminhada dos Zumbis amanhã em Jundiaí. Amanhã ocorre a terceira Zumbi Walk, a Caminhada dos Zumbis de Jundiaí. No ano passado, mais de 100 pessoas estiveram presentes e as fantasias eram as mais diferentes e chocantes. Neste ano, a expectativa é que o número de fãs do terror dobre. Dezenas de zumbis vão caminhar até a Praça Governador Pedro de Toledo, a Praça da Matriz. Os adeptos são artistas, simpatizantes e fãs dos filmes e produções de terror. A proposta do evento é divulgar a cultura underground. A Zumbi Walk começou no Canadá em 2003 e é realizada em várias cidades do mundo. Quem quiser se juntar aos zumbis é só comparecer amanhã, às 8 horas da noite, na Praça da Bandeira, em Jundiaí, que fica atrás do Terminal Central. E o Noticiário divulga agora os vereadores eleitos no município de Tietê. Os eleitos são Dr. João Martellini, do PSDB, Dr. Pedro, do PV, Sandra Takakura, do PSDB, Lauro Palladini, do PSD, Kiko Aronchi, do PHS, Fúlia, do PV, Júlio Coan, do PSDB, Conceição Dalbó, do PSD e KT, do PSDB. Ainda falando de Tietê, a cidade elegeu para assumir a prefeitura Manuel David Carvalho, do PSD, com 64,72% dos votos. Boa noite, Manuel. Parabéns pela eleição e gostaria já de enfatizar que você é um dos prefeitos do Brasil eleito mais jovem, né? Você tem apenas 27 anos, né? Isso. Para aproveitar dessa juventude, como é que vai ser a sua atuação com a nova equipe de governo? Boa noite. Boa noite, Fernando. Muito boa noite. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui com vocês. Quero dizer que para nós é uma satisfação, é uma responsabilidade muito grande, apesar da idade. Nós vamos trabalhar com muita seriedade, com muita dedicação, com muito empenho e nesse primeiro momento com muitos desafios. A administração atual, infelizmente, deixou a cidade numa situação muito complicada, muito triste. E nós teremos aí que encontrar, no primeiro momento, uma Santa Casa sob intervenção, a administração, o funcionalismo público muito insatisfeito e a questão da falta de água nos bairros, a questão do esgoto e tudo mais. Então vamos fazer um governo técnico, estritamente técnico e econômico. Ou seja, você falou de várias emergências, você pretende ouvir a população ou você já tem um plano traçado para delinear? Vamos começar pela saúde, vamos começar pelo transporte. Não, a questão da saúde é prioridade. Nós temos aí, nós ouvimos muito a população, tanto eu quanto o nosso vice-prefeito, Frafrá, durante a nossa campanha nós pudemos ouvir e conviver com toda a população da cidade, todos os bairros. E nós vemos que a saúde é sim a prioridade máxima. A saúde é, infelizmente, hoje, a maior dificuldade que a população enfrenta. Claro que a educação é também uma prioridade e outras áreas, mas nós vamos focar nesse primeiro momento a saúde e os outros problemas, como eu disse, funcionalismo público, para que se reestruture a prefeitura atenda a população como deveria, e para que a gente possa aí ter também essa questão de falta d'água nos bairros, sanado o mais rápido possível, e as estações de tratamento de esgoto também, que já há tanto tempo vem se perdurando aí, também se defina definitivamente esse problema. Termine com esse problema ou amenize, né? Uhum. Recentemente o governo atual construiu escolas em bairros rurais, aqui por exemplo em Mandissununga, né? É um deles. Existem planos para você ampliar esse projeto de educação nos bairros rurais de Tietê? Com certeza, nós temos aí que dar uma atenção especial
para a educação no bairro rural, principalmente na educação infantil, para que a criança fique mais próxima da sua residência, próxima dos seus pais. É difícil para uma criança que mora no bairro Sete Fogões, por exemplo, que mora no Mansununga, ou que mora no Conceição, no Zambianco, ir até o centro da cidade para estudar. Então nós iremos intensificar, e assim como toda a educação, seja ela nos bairros rurais ou seja ela na cidade, nós iremos dar qualidade devida e dar atenção devida aos professores e principalmente aos alunos. Com relação a investimentos, a cidade que já é conhecida como a cidade jardim, tem um ponto turístico, tem pontos turísticos bastante interessantes. Você pretende ampliar esse leque de turismo e assim gerar novos empregos, atraindo também novas empresas para investir no turismo da cidade? A economia criativa, o turismo é uma vocação de Tietê. Não é a principal vocação. Nós temos lá também serviços, temos a indústria, temos o comércio, mas tanto é que a qualificação profissional também é um ponto muito importante do nosso governo. Mas o turismo, sim, vai ser muito importante para que nós possamos gerar mais empregos, mais dividendos para a população. Existe o Parque Ecológico, que é um patrimônio que nós temos, que nós precisamos melhorá-lo ainda mais, fazer com que a cidade tenha um atendimento qualificado na parte do garçons, atendimento em geral ao turista, e também investir muito na parte de infraestrutura urbana, para que a gente possa aí ter mais qualidade para atender as pessoas de fora e principalmente as pessoas que moram em Tietê. Ou seja, só para resumir e fechar, vamos arrumar a casa primeiro antes de trazer os convidados. Exatamente. A gente agradece a sua participação e que você tenha um bom mandato a partir de 2013. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado ao SBT pela oportunidade. Espero que seja a primeira de muitos que nós estamos aqui. Sem dúvida. Tá bom? A gente fica por aqui. Acompanhe agora o SBT Brasil. Tenha uma boa noite e até amanhã.